vocês. Hoje estou aqui para disponibilizar-vos mais uma videoaula da disciplina de Direito Civil 1 para as minhas queridas turmas 112, 324 e 325 do curso de Direito da União. O tema da nossa aula de hoje será Direitos da Personalidade, tá? Então, a temática que está logo em seguida, o início da pessoa natural, ali onde fala da capacidade civil, o fim da pessoa natural. Antes de iniciar sobre a ausência, o Código Civil traz alguns artigos, do artigo 11 ao artigo 20, salvo engano, tratando sobre os direitos da personalidade. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Como guia para a nossa aula, vou compartilhar com vocês aqui a tela dos nossos slides, lembrando que o conteúdo desses slides está disponibilizado para vocês em forma de PDF no portal da União Virtual, e aí vocês podem depois utilizá-los como instrumento para revisão de conteúdo, tá bom? Ou fixação da matéria. Mas vamos compreender aqui o que são esses direitos da personalidade, tá, gente? Se a gente começou a estudar o Código Civil falando sobre personalidade civil, que é a aptidão que todas as pessoas possuem para serem titulares de direitos e obrigações, então a gente pode, a partir da compreensão de que os direitos da personalidade também são direitos que são inerentes a todas as pessoas, tá? Então, todas as pessoas naturais, e nós vamos ver que as pessoas jurídicas também, em algumas situações, têm direitos da personalidade, tá? Então, são direitos subjetivos da pessoa. Que é o direito subjetivo? É um poder de ação que toda pessoa tem para defender o que é próprio. O poder de ação que eu falo não é ação judicial apenas, mas o poder de agir, a faculdade de exigir o cumprimento da norma em relação a si mesmo. Relacionados a esses direitos, a integridade física, como a vida, o corpo, a integridade intelectual, moral, como a honra, a dignidade, enfim. São poderes que o homem exerce sobre a sua própria pessoa, tá? Esses direitos da personalidade, que a gente vai falar sobre eles, eu vou dar alguns exemplos durante a nossa aula, são novidades do Código Civil de 2002. O Código Civil brasileiro de 1916, ele não trazia esses direitos, não tinha esses artigos que se correspondessem a esses que a gente vai estudar agora no Código Civil de 2002. E é interessante observar, portanto, que esses artigos do Código Civil de 2002, eles estão compatíveis com o que a gente vê e a gente encontra no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que são aqueles direitos relacionados à dignidade humana, direitos humanos fundamentais, tá? E é por isso que é importante que a gente sempre faça uma conexão entre esses artigos do Código Civil com os artigos da Constituição Federal, fazendo leitura combinada de ambos, lembrando do processo de constitucionalização do direito civil que nós vivenciamos e que a gente discutiu no início da disciplina, tá? Esses direitos, eles iniciam no artigo 11 do Código Civil, como eu falei, e eles vão possuir algumas características que a doutrina apresenta de forma mais detalhada. Algumas delas estão citadas na norma, mas a literalidade da lei, ela não nos apresenta todas as características. A gente vai aprofundar essas características quando estuda na doutrina. E que características são essas? Os direitos à personalidade são irrenunciáveis. Pessoal, estou falando aqui de direitos que são direito ao próprio corpo, direito à imagem, direito à voz, direito ao nome. Veja que são direitos que eu não tenho como abrir mão deles, eu não tenho como renunciar. O que significa essa renúncia? Eu não posso simplesmente dizer que eu não quero ter esse direito, porque ele faz parte da minha dignidade, da pessoa que eu sou, tá? Faz parte do sujeito. Então, por exemplo, eu não posso renunciar ao direito de ter voz, tá? Eu não posso renunciar ao direito acerca do meu próprio corpo. A gente vai falar até sobre a questão do corpo vivo. Em que situações eu posso doar um órgão ou não doar um órgão? Eu posso vender, eu posso comprar? A gente sabe que existem limitações legais no Brasil acerca disso. Então, os direitos da personalidade, eles não podem ser abandonados. Eu não posso simplesmente dizer que não os quero. Eu também não posso transmiti-los, eu não tenho como vender, como doar esses direitos da personalidade. Ah, professora, mas as pessoas não vendem o direito da sua imagem para uma capa de uma revista, por exemplo? Não, ali não é uma venda, ali é uma cessão do direito à imagem naquele contexto. Então, o próprio artigo 11 do Código Civil, ele diz que esses direitos eles são irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária. Mas cuidado na interpretação literal da norma, porque os enunciados da Jornada de Direito Civil, que eu já vou até explicar o que eles são também daqui a pouco, tem um enunciado número 4, ele diz que a gente tem que compreender que essa limitação ela não pode ser por tempo indeterminado, tá? E de forma geral.
Então, se essa limitação no meu direito à personalidade, ela for por tempo determinado e de forma específica, ela é possível. Por exemplo, eu posso ceder a minha imagem para aparecer na revista tal durante o período de um ano, entendeu? Então, eu tenho que limitar aquela sessão que eu faço. Eu não posso dizer, não, você tem direito limitado à minha imagem durante o tempo que você quiser. Isso não é permitido em um contrato como esse, por exemplo. São, portanto, são também direitos imprescritíveis. O fato de eu não estar utilizando esses direitos não faz com que eu perca o poder de agir, de possuí-los, tá? Então, o fato de, eu vou fazer uma greve de silêncio, eu não vou mais falar durante tanto tempo. Isso faz com que você perca o direito sobre a sua voz gravada, sobre o que as pessoas, o que você já produziu com a sua voz? Não. Se alguém for utilizar uma gravação sua, tem que ter sua autorização, tem que ter sua permissão, né? Talvez uma remuneração correspondente a isso. Então, o fato de você não estar utilizando aquele direito da personalidade não faz com que você o perca, ele é imprescritível, o decurso do tempo não vai fazer com que você perca aquele direito ou aquela pretensão. São ilimitados. O que isso quer dizer? Olha só, gente. O Código Civil ele apresenta alguns exemplos de direitos à personalidade, como o direito ao nome, o direito à privacidade, o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao corpo. Mas o que a gente compreende é que esse rol de direitos trazidos pelo Código Civil, ele é um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? Ele só traz algumas hipóteses, o legislador não exclui outras hipóteses de direitos à personalidade, até porque podem vir a surgir outras hipóteses até então não previstas, já que quando a gente fala de direitos humanos, a gente vê que eles são fruto do processo histórico, né? Então, pode ser que surjam outros direitos que não estão abarcados na norma positivada. Então, quando a gente fala que eles são ilimitados, é que eles não é um rol taxativo, ou seja, que exclui todas as possibilidades, que exaure todas as possibilidades de direitos da personalidade. Não, eles são sugestões, tá? Direitos da personalidade, e esse rol pode ser ampliado futuramente ou ser reconhecido judicialmente direitos que não estão lá descritos na norma positiva, tá? São também absolutos. O que isso quer dizer, pessoal? Vocês podem encontrar na doutrina falando também essa característica da absolutilidade, como dizer que são erga omnes. O que é um direito erga omnes? Que eu posso opor contra todas as pessoas. Eu posso defender contra todos, inclusive contra o próprio Estado, inclusive contra um próprio parente meu. Então, por exemplo, não é por meu pai, não é porque o meu pai é meu pai que ele pode ferir a privacidade ou a intimidade. Eu posso opor esse direito contra ele também, ou seja, eu posso proteger a minha intimidade face ao meu pai, por exemplo. Então, contra toda e qualquer pessoa, eu posso proteger esse direito, porque é algo que é personalíssimo, é algo que é meu, eu não posso abrir mão, outras pessoas não podem exercer por mim e ninguém pode me tirar, tá? São impenhoráveis. O que quer dizer também, gente? Em uma possível execução judicial, né, onde fosse realizada uma cobrança forçada de um crédito que alguém tem para comigo, um juiz ou uma vara de execução, ela não pode fazer com que eu disponibilize um direito da personalidade meu para honrar com aquela obrigação que eu tenho. Por exemplo, não pode, se eu sou uma pessoa famosa e eu tenho uma dívida, eu não posso ser obrigada a fazer um ensaio fotográfico para pagar aquela minha dívida, porque o ensaio fotográfico é da minha imagem e eu não posso ser forçada a utilizar os meus direitos à personalidade para o pagamento de alguma dívida, tá? Eles são impenhoráveis, eu não tenho como penhorá-los. São, como diz aqui, inexpropriáveis, é uma palavra mais difícil, né? O que isso quer dizer, gente? Está bem ligado com a característica de que são intransmitíveis. Eu não tem como ser tirado de mim por outra pessoa. Não tem como arrancar de mim, da minha dignidade, da pessoa que eu sou, aquele direito para levar para terceiros, tá? E também vitalícios, que eu nem concordo muito, gente. Eu vou até fazer uma observação nessa imagem, que é uma imagem que eu peguei da internet de Instagram jurídico. Ele coloca como definição de ser vitalício, colocando assim, extingue-se apenas com a morte do titular, como vocês podem ver aqui. Eu já não concordo muito com essa forma de definir vitalício, porque nós vamos ver que os direitos da personalidade eles vão ter repercussão, inclusive, depois da morte do sujeito, né? Então,
o direito ao corpo vivo, por exemplo, o direito à imagem, ele vai ter repercussão jurídica em relação ao falecido, mesmo após a sua morte, claro, né? Então, inclusive, o próprio Código Civil prevê a possibilidade da família agir para proteger esses direitos. Então, eu acredito que como a gente pode definir melhor a característica da vitaliciedade, é que eles vão nos acompanhar durante toda a nossa existência e vão ter repercussões mesmo após a nossa morte, tá? Mas, enfim, uns exemplos de como a doutrina classifica em categorias esses direitos à personalidade. Pamplona Filho e Pablo Stolze, né, eles vão, que esses são esses primeiros aqui, né, Pablo Stolze e Gagliano, eles vão dividir esses direitos à personalidade em três características, em três grupos. Vida e integridade física, que são o direito ao corpo vivo, ao cadáver e à voz, e o direito à integridade psíquica, que está ligado à liberdade, privacidade, segredo, criações intelectuais, integridade moral, honra, imagem e identidade pessoal. Já Maria Helena Diniz e Carlos Roberto Gonçalves, são outros doutrinadores do direito civil, eles vão classificar nesses três grandes grupos: integridade física, vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto e partes separadas do corpo; integridade intelectual, que é a liberdade de pensamento, autoria científica, artística e literária; e integridade moral, honra, recato, segredo profissional e doméstico, identidade pessoal, familiar e social. A gente percebe que muda só mais a nomenclatura de uma ou outra categoria, mas, em síntese, é a mesma compreensão. Então, eu vou, nessa aula de hoje com vocês, conversar sobre alguns exemplos desses direitos à personalidade. Não tem como a gente esgotar toda a matéria, até porque não é nosso intuito. O que a gente precisa compreender é o que são esses direitos, quais são as características, como eu faço para protegê-los e conhecer os aspectos fundamentais dos principais direitos à personalidade que estão lá prescritos no Código Civil, tá? Então, o primeiro é o direito ao corpo vivo, está lá no artigo 3º do Código Civil, que ele vai dizer o seguinte, eu vou aqui, a gente vai fazer essa aula acompanhando também a leitura da legislação e dos enunciados, tá? De direito civil. Então, tá aqui o Código Civil. Vamos lá, descer aqui um pouquinho. Logo aqui começa o direito da personalidade. Vocês viram que eu falei do artigo 11, que eram as características, né? Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo ser exercido por limitação voluntária. Quanto a esse restante do artigo, né, não podendo ser exercido por limitação voluntária, eu fiz a ressalva do enunciado número 4 da Jornada de Direito Civil. Pessoal, o que são enunciados? Anualmente, são realizados eventos chamados jornadas de direito civil, direito empresarial, direito comercial. Tem jornadas em vários ramos do direito, certo? Essas jornadas, elas congregam os profissionais que atuam nessas áreas em diferentes órgãos do governo, entidades científicas, e eles vão debater sobre a interpretação e a aplicabilidade prática que tem sido dada aos diferentes artigos que compõem o Código Civil. Então, eles discutem em grupos de trabalho, fazem votações sobre consolidação da interpretação daquele artigo dentro da atualidade do direito brasileiro e emitem um enunciado, que é tipo uma sentença, que auxilia na interpretação daquele artigo. Então, por exemplo, o enunciado número 4 da Jornada de Direito Civil, tá aqui, Jornada de Direito Civil, botei ali número 4, pesquisar. Ele vai dizer o seguinte, ó, o exercício dos direitos à personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. Então, vê que esse artigo, esse enunciado, ele já me ajuda a compreender como os juízes têm aplicado esse artigo 4º do Código, artigo 11 do Código Civil, desculpe, que apesar de dizer que não são limitados, né, mesmo que de maneira voluntária, a gente entende que tem se percebido que na aplicação prática desse artigo é possível sim se limite voluntariamente esses direitos, desde que essa limitação não seja geral e nem seja por tempo indeterminado. Se assim não fosse, pessoal, não ia ser possível o Big Brother Brasil, por exemplo, porque lá quando as pessoas estão durante o Big Brother, eles estão abrindo mão em parte do seu direito à intimidade, à privacidade e à imagem, né? Então perceba que ali é uma cessão que eles fazem desses direitos por um tempo determinado, para uma finalidade específica, e isso é permitido, tá? Então, a gente vai falar aqui do artigo 13 agora, que é onde a gente estava. Direito ao corpo vivo. Salvo por exigência médica, deixa eu voltar aqui que desceu sem querer. Aqui. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Cuidado,
quando o artigo diz assim, é defeso o ato de disposição, está dizendo que é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, essa parte do corpo físico, que vai falar aqui, né, nesses dois artigos, nesses três artigos, desculpe, né, o artigo 13, 14, 15, 16, esses quatro artigos, não, três, desculpa, 13, 14, 15, eles vão falar sobre a questão do corpo físico, que pode ser complementado esse estudo, acompanhando também a lei de doação de órgãos do Brasil, tá? A lei de doação de órgãos, ela vai trazer as regras para que essa disposição do próprio corpo, ela possa acontecer durante a vida, durante a vida, que a gente chama a doação inter vivos, e a post-mortem, né, que é a doação após o falecimento. Então, a gente sabe, pessoal, que nós, seres biológicos, para existir na realidade concreta, a gente precisa ter um corpo. E o direito, ele assegura a integridade desse corpo, o direito de você disciplinar como quer agir com o seu próprio corpo, tá? Entretanto, ele coloca limites nesse poder. Então, eu não posso abrir mão de uma parte do meu corpo, mesmo que eu queira, por um motivo até nobre, mas eu não posso se não estiver dentro das condições que a lei apresenta. Então, eu tenho um filho que precisa muito de um rim, ou então de um fígado, né? E eu prefiro, eu sou compatível, eu quero doar para esse meu filho. Mas se eu tiver um problema de saúde, por exemplo, que torne perigoso eu fazer aquela doação, por mais que eu queira, eu não vou poder fazer, porque o Estado diz que eu não posso dispor do meu corpo voluntariamente durante a vida se isso implicar, né, um risco de vida para mim. E outra coisa, também só posso doar partes que são permitidas serem doadas, né, que são órgãos duplos, órgãos que se regeneram. Então, a medicina ela vai dizer quais são aqueles órgãos que podem ser doados em vida e após a morte. Então, por exemplo, meu filho ficou cego porque ele sofreu um acidente. Eu amo tanto ele que eu prefiro que ele enxergue e eu fique cego. Eu quero dar as minhas córneas para ele. Você não vai conseguir fazer isso, o Estado não permite, porque isso vai trazer uma incapacidade permanente para você. Mas eu quero o meu corpo mesmo assim, tá? Então, durante a vida, eu só posso doar aqueles órgãos que a medicina considera que são órgãos duplos ou que se regeneram, que, portanto, não vai trazer prejuízo para a saúde daquele sujeito. E também eu tenho que ter toda uma autorização para isso. Se não, a lei diz até que essa doação só é permitida para parentes, né, até quarto grau. E se for para terceiro, precisa ter uma autorização judicial, tá? Isso, doação em vida. Aqui eu coloquei até uma imagenzinha que ela ilustra um pouco quais são os órgãos que podem ser doados, mas aqui essa imagem é para ser doados após a morte, tá, gente? Então, córnea, por exemplo, só é possível após a morte. A doação após a morte, ela é muito interessante a gente discutir aqui rapidamente, porque quando a lei de doação de órgãos, que é essa lei aqui, a lei 9.434/97, ela foi criada, na redação original do artigo 4º dessa lei, dizia assim, ó, salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para finalidade de transplante ou terapêutica post-mortem. Então, ela trazia uma presunção de que todas as pessoas no Brasil eram doadoras de órgãos. Se você não quisesse ser doador, você tinha que informar isso. Então, e teve até uma época em que, quando a gente ia fazer a habilitação ou carteira de identidade, né, o registro o registro geral, o RG, eles pediam essa informação e colocavam doador de órgãos ou não doador de órgãos, tá? Era exatamente porque havia a presunção de que todos eram, e se você não quisesse ser, isso tinha que estar constando no seu documento. Só que, gente, esse artigo trouxe um certo debate, né, em entidades religiosas, principalmente, que fizeram uma pressão, e houve uma modificação em 2001 desse artigo, trazendo uma presunção contrária, tá? A ideia de que nós não somos doadores de órgãos, tá? Até que a nossa família autorize essa doação. Então, hoje, se você falece o médico percebe que você é uma pessoa que pode, seu corpo está em condições, né, de doar órgãos para
as pessoas que estão na fila de espera, isso só vai se efetivar se os seus familiares eles autorizarem. Então, por isso que tem tanta campanha na TV dizendo: converse com seus parentes sobre se você quer ou não ser doador de órgãos, porque na palavra final são deles. Então, se você quer se aprofundar mais sobre esse assunto, sugiro que você dê uma lida no artigo 4º da Lei de Doação de Órgãos, que ela vai dizer bem direitinho o procedimento. Quem é que vai autorizar ou não a doação dos órgãos da pessoa que faleceu, tá? O cônjuge, aí tem a lista de pessoas que vão poder fazer essa autorização na presença dos testemunhas, tá? Continuando falando sobre integridade física, o artigo 15 do Código Civil diz assim: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, eu não posso ser obrigado a me submeter a nenhum procedimento. Por isso que o médico ele sempre pergunta se você quer fazer aquilo, se você está ciente, você tem que assinar autorizações. Isso quando você está consciente, tá, gente? Quando você está consciente. Por quê? Por que é importante esse tipo de documentos autorizativos? Porque o artigo 146 do Código Penal, ele diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda, é um crime chamado constrangimento ilegal. Então, se você força o sujeito a submeter a algum procedimento que ele não autoriza, você está cometendo um crime de constrangimento legal. Entretanto, há um excludente do estudo nesse artigo do Código Penal, que é o parágrafo 3º, que diz que não se compreende na disposição desse artigo, inciso 1, a intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. Então, observe, pessoal, que aqui, se o sujeito está em uma situação de vida ou morte, ele não tem como falar sobre se autoriza ou não aquele procedimento, o médico ele pode agir amparado por essa excludente ilicitude, porque aí ele vai estar agindo para preservar a vida daquele sujeito, tá? E é por meio dessa discussão também que existe um grande debate no direito sobre a possibilidade de transfusão de sangue para aquelas pessoas que são de doutrinas religiosas que não permitem esse tipo de conduta médica, né? Que um famoso exemplo são os testemunhos de Jeová, né? A gente sabe que a religião Testemunho de Jeová tem como um de seus preceitos doutrinários a ideia da purificação do sangue. Então, eles não permitem que seus fiéis, né? Não aconselham que seus fiéis façam transfusões de sangue. Entretanto, existem situações em que, para salvar a vida daquela pessoa ou para curar uma doença que ela tem, é preciso que faça essa transfusão. E aí? Vamos dar um exemplo prático. Você precisa fazer uma cirurgia cardíaca urgente e importante para a manutenção da sua saúde. Só que como é uma cirurgia complexa e demorada, você vai precisar receber transfusão de sangue durante o processo de cirurgia. Ou pode ser que você venha a precisar se houver alguma complicação, por exemplo. E aí, se você disser: não, mas eu não quero receber, e o médico fizer essa cirurgia e não der a transfusão de sangue necessária, você pode vir a falecer. Então, pode estar ferindo seu direito à vida. Mas, ao mesmo tempo, se ele fizer sem você autorizar, ele vai estar ferindo o seu direito fundamental à liberdade religiosa. Então, tem aí em choque dois direitos fundamentais importantes, né? Existem situações ainda mais complexas, de quando o paciente é uma criança e os pais dizem que não é para fazer a transfusão e os médicos sabem que se não fizer, aquela criança vai morrer. E aí, qual é o direito que deve prevalecer? Pessoal, tem um enunciado que é o 403 da Jornada do Direito Civil, que ele vai trazer alguns critérios para ajudar nessa decisão. Por exemplo, ele diz assim: ó, o direito à inviabilidade de consciência e de crença, previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, ou sem risco de morte, em razão do tratamento ou da falta dele, desde que observado os seguintes critérios. Ou seja, só pode o médico respeitar a negativa à transfusão de sangue daquelas pessoas que têm capacidade civil plena, portanto, exclui-se o suprimento do representante do assistente. Então, se a pessoa é relativamente incapaz ou absolutamente incapaz, o médico pode fazer a transfusão, segundo esse enunciado. A manifestação de vontade é livre, consciente e informada, então o sujeito estava com a sua capacidade mental plena, naquele momento ele teve como dar essa resposta. E a oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa. E eu estou dizendo em relação à minha saúde que eu não quero receber aquela transfusão de sangue. Entretanto, gente, a resolução que eu coloquei aqui, ó,
resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1021, de 1980, ela vai trazer alguns critérios também para orientar o médico. Então, em síntese, essa resolução, ela diz o quê? Que, havendo risco de vida para aquele sujeito, o médico pode fazer a transfusão de sangue. Agora, o risco de vida tem que ser iminente. Então, o sujeito sofreu um acidente e ele chegou lá e precisa daquela transfusão de sangue para que ele possa sobreviver. Então, o médico pode fazer aquela transfusão sem medo de sofrer alguma represália em relação ao fato de que ele seja testemunho de Jeová. Mas, gente, ainda existe muito debate sobre isso. Tem juízes que entendem de uma forma que deve prevalecer o direito à vida, outros vão dizer que deve prevalecer o direito à liberdade religiosa. Há processos de todo tipo envolvendo isso, e o STF, antes dessa questão global da pandemia e tudo mais, estava em uma das pautas para ser julgada esse ano pelo STF, uma decisão para bater um martelo em relação a essa questão da possibilidade ou não de doação de sangue forçado para testemunho de Jeová, tá? Então, isso ainda é uma discussão, mas aqui a gente tem alguns parâmetros para ajudar vocês a criarem a convicção de vocês e a conhecerem sobre a problemática. Vamos falar agora sobre outro direito da personalidade que é muito interessante. Quando a gente dá essa aula física com interação, é muito engraçado, geralmente, porque quando a gente fala de nome, a gente tem uma variedade enorme de nomes, né? E acaba isso surgindo durante a aula. Então, o nome, que é uma coisa que parece ser tão simples, né? Então, a gente nem para tanto para pensar sobre se isso é um direito ou não, mas é um direito da personalidade. Porque, gente, nosso nome acaba sendo a nossa identidade. É a nossa forma de identificação. Então, até se tu coloquei um trecho aqui que diz assim, o nome da pessoa natural é o sinal exterior mais visível da sua individualidade, sendo através deles que identificamos a pessoa no seu âmbito familiar e social. Então, tem até situações em que a gente se incomoda quando a pessoa fala com a gente sem citar nosso nome, né? Enfim. Então, o artigo 16 do Código Civil vai dizer que toda pessoa tem direito ao nome, dele compreendido o prenome e o sobrenome. Então, o nome é tipo o gênero. Todos nós temos um nome. Agora, esse nome é formado por alguns pedaços. Nós temos o prenome, que é tipo, meu prenome é Joseane, que é o nome social mais comum de ser falado das pessoas aqui no Brasil. E temos o sobrenome, que já é algo que eu carrego da minha família. Por exemplo, o meu é Queiroz Vieira, tá? Então, o nome completo ele é formado por um prenome e por um sobrenome, que é aquilo que a gente carrega da família. Não existe regra específica se eu tenho que ter o sobrenome do pai ou da mãe, se existe uma ordem entre eles. Não tem uma regra específica sobre isso. O que se entende é que o meu sobrenome tem que coincidir com o sobrenome do meu pai ou da minha mãe, tá? E o Código Civil ele vai trazer algumas proteções a esse nome. Em linhas gerais, no artigo 17 e 18, que a gente vai dar uma olhadinha neles agora, deixa eu mudar aqui para a legislação. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outros em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Então, a pessoa está fazendo um blog, publicando coisa na internet, ou está em um documentário, num filme, num comercial, enfim, e utiliza o meu nome sem a minha autorização, tá? Mesmo que a pessoa tivesse boas intenções, ela não pode fazer isso e eu posso pedir alguma indenização para reparar aquele uso indevido do meu nome, tá, gente? O artigo 18 vai complementar isso dizendo, sem autorização não pode se usar o nome alheio em propaganda comercial. Às vezes a gente encontra algumas situações em que marcas tentam se beneficiar do nome de pessoas famosas para agregar um valor positivo àquele seu produto, né? Isso não pode ser feito sem autorização daquela pessoa. Eu não posso, por exemplo, criar uma marca aqui e dizer, olha, gente, o Neymar usa esse produto aqui. Eu tenho que ter autorização do Neymar para dizer isso, já que ele é uma pessoa famosa, né? Existe um valor comercial ligado à utilização do nome dele, tá certo? O artigo 19 vai dizer que o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Aí, pseudônimo, o que seria esse pseudônimo? Né? A gente ouvia essa palavra, conhece do estudo da literatura. Tem alguns autores, né, que utilizavam pseudônimo. O pseudônimo, ou também chamado de codinome, apelido, é o nome utilizado por alguém para exercício de uma atividade artística ou literária. Então, eu não quero utilizar o meu nome porque eu não gosto, porque eu acho que ele não é um nome comercial, eu acho que não casa bem, então eu vou e crio um nome fictício que vai ser o meu apelido. Gente, duplo sertanejo é só o que tem.
um monte de dupla sertaneja, né? Até nessa live do Bruno Marrone, muita gente tinha até o meme da internet dizer assim, ó, coisas que eu retirei da live do Bruno Marrone, verdades, né? O Bruno não se chama Bruno, nem o Marrone se chama Marrone, né? Isso é muito comum de acontecer. Coloquei aqui alguns exemplos. A Xuxa. A Xuxa, o nome dela, né? É Maria das Graças Meneghel. Então, inicialmente, não tinha o nome Xuxa no nome dela, mas o que que eu estou querendo dizer? O que que esse artigo 19 está querendo dizer? Mesmo que o nome da Xuxa não seja Xuxa, hoje em dia, pela atividade que ela desempenha, quando a gente fala Xuxa, a gente vai lembrar dela. Então, é algo que caracteriza ela e, portanto, ela pode proteger esse nome também. Outro exemplo, Tiririca. O nome do Tiririca não é Tiririca. Mas quando a gente fala esse nome, a gente percebe, a gente lembra do artista Tiririca, né? E aí, vamos supor, eu crio um produto, eu vou criar um chiclete, eu digo, esse aqui é o chiclete Tiririca. Veja, eu coloco esse nome e eu associo com a imagem do Tiririca e isso vai poder trazer benefícios para mim. Então, o Tiririca, sabendo disso, ele pode me processar. Aí eu vou dizer, mas seu nome não é Tiririca, você não pode me processar por causa disso. Eu estarei errada, porque é o pseudônimo dele e ele utiliza para atividades lícitas e tem proteção. Então, mesmo que não seja o nome que está no registro de nascimento dele, mas é o pseudônimo que ele adota para atividades lícitas e que é conhecido por todos. E aí ele vai, sim, ter direitos de proteger esse pseudônimo, tá certo? Mas ainda continuando falando sobre o nome, pessoal. Em que situações eu posso mudar de nome? Porque uma das questões que a gente precisa compreender é que o nome, em regra, ele é imutável. Uma vez que seus pais colocaram o seu nome e registraram você com aquele nome, amigo, é pro resto da vida. Essa é a regra. Então, assim, enquanto pais, digo até por experiência própria, é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai decidir o nome do nosso filho, tá? Porque a gente sabe o peso que isso vai ter na vida dele. Mas, como muitas coisas no direito, existem exceções, existem possibilidades de mudança de nome. Algumas delas, a gente vai chamar essas possibilidades de mudar de nome de mudanças que são necessárias e mudanças voluntárias, tá? Mudanças necessárias de nome, decorrente do estado de filiação ou alteração dos nomes dos pais. Por exemplo, você vai ser adotado. E essa criança que vai ser adotada, ela tinha 7 anos de idade. Todo mundo já conhecia ela por Mariazinha, né? Maria. Tá, esse prenome, ele vai permanecer, ele pode permanecer, mas o sobrenome de Maria, ele será modificado para adotar o sobrenome dos pais adotivos, tá? Por mais que ela tivesse o sobrenome dos pais biológicos, que foram destituídos do poder familiar, por isso que ela estava para adoção, quando a adoção se efetiva, ela passa a adotar o sobrenome dos pais adotivos, já que a gente viu que a questão do sobrenome é algo que carrega da família, tá? Houve um reconhecimento de paternidade. Então, eu tinha só o sobrenome da minha mãe, eu fui, entrei com ação para reconhecimento de paternidade, foi deferido, então o juiz ele vai autoriza que o seu nome seja modificado para que acrescente o sobrenome paterno, tá? Então, são situações de mudança necessária de nome. E situações de mudança voluntária, uma delas muito famosa é o casamento. É quando a gente vai se casar, a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015/1973, 73, desculpe, ela vai dizer que você pode, não deve, é uma faculdade, você pode adotar o sobrenome do seu cônjuge. E isso, gente, vale para homem e para mulher. Não é só a mulher que tem que adotar o sobrenome do homem, não. O homem também pode adotar o sobrenome da mulher, se quiser. E se não quiser, nenhum dos dois precisa mudar de nome. Por isso que se chama um voluntário. É uma oportunidade que você tem de mudar o sobrenome, não o prenome, tá? Segunda hipótese é a alteração voluntária, que pouca gente conhece. É a alteração imotivada do nome, que ela só acontece essa oportunidade uma vez na sua vida durante o prazo de 1 ano. A Lei de Registros Públicos, no seu artigo 58, ela vai dizer que no prazo de 1 ano, a contar da maioridade, ou seja, você atingiu 18 anos, de 18 a 19, você tem um prazo de 1 ano para modificar o seu nome. Minha mãe colocou Josefina, meu nome. Eu quero mudar para a Alexandra, que é como todo mundo me conhece. Você pode fazer isso nesse prazo de 1 ano. Mas, entretanto, você precisa provar que a mudança do nome não está sendo utilizada para evitar compromissos judiciais, financeiros. Professor, eu vou aproveitar essa possibilidade de mudar de nome para que eu mude, para que meu nome fique limpo, porque eu estou com o nome no SPC. Você não vai conseguir com esse intuito, até porque o seu sobrenome ele vai permanecer. Isso aqui é a possibilidade de mudar o prenome.
tá? Ou fazer uma correção no sobrenome também, mas não pode mudar inteiramente colocando um sobrenome alheio, porque como a gente viu, o sobrenome ele tem que ter uma ligação com a questão da filiação, tá? E aí, quando você vai fazer esse procedimento, você precisa levar documentos que provem que o seu nome está ok em vários âmbitos, na justiça, né, nos órgãos de proteção ao crédito, enfim, exatamente para que fique claro que você não está querendo mudar de nome para para se livrar de alguma obrigação que você porventura tem, certo? E existe também a possibilidade de você mudar de nome quando o seu registro de nascimento ele foi feito com erro. Então, é muito comum, pessoal, era para ser o seu nome ser Alexandra. Aí o tabelião vai lá e escreve errado e fica um nome com uma escrita esdrúxula, difícil, ou que causa um constrangimento a utilização daquele nome para você, que é o nome que a gente chama de nome ridículo. É um nome muito americanizado, como Washington, por exemplo, e você quer mudar para um nome brasileiro, Joseph, que é José, né? Tem essas questões. Então, nessas situações, é possível, sim, a mudança de nome, né? Mas por meio de um processo judicial, onde você vai solicitar ao juiz e mostrar a ele que esse nome lhe foi um ridículo. Quando às vezes é uma questão de erro, dependendo do erro, você consegue diretamente no cartório consertar, senão você também precisa entrar com a ação de retificação de registro civil, tá? Coloquei aqui um exemplo de nome que pode expor ridículo, né? Que foi um exemplo agora do final do ano passado, quando o Flamengo ganhou a Copa Libertadores da América. Um pai e uma mãe resolveram registrar a filha de Maitê Arrascaeta Gabigol de Jesus Vapo, né? Então você percebe que esse é um nome que provavelmente pode expor essa menina ao ridículo ou trazer constrangimentos e que ela vai poder modificar mais à frente, mediante essa ação de retificação de registro civil ou aproveitar aquela fase de 18 a 19 anos para fazer a alteração motivada do nome, certo, gente? Uma possibilidade de mudança de nome que foi bastante discutida, que é algo que a jurisprudência avançou muito nos últimos anos, é a possibilidade da mudança do nome civil quando há uma questão envolvendo o sexo e o gênero. Então, aquelas pessoas que passam por uma cirurgia, né, de transgenitalização, ou mesmo, que hoje em dia nem é mais exigido que o sujeito tenha se submetido a essa cirurgia para modificar de nome. Basta que o sujeito mostre e expresse que a sua exterioridade, a forma como ele é conhecido socialmente, como ele se identifica em relação ao gênero, não corresponde ao seu sexo biológico. Então, nessas possibilidades, o sujeito pode se dirigir ao cartório, foi facilitado esse processo, não precisa mais ser judicial. Ele pode se dirigir ao cartório e solicitar que seu nome seja modificado para se tornar compatível ao seu gênero. Então, por exemplo, eu fui registrado como Maria, mas eu me considero Daniel na sociedade, né? Ou seja, meu gênero, meu sexo é feminino, mas eu adotei o gênero masculino, é com ele que eu me identifico, é com ele que eu sou reconhecido, então eu posso solicitar essa modificação no meu registro civil. Também existe uma possibilidade de alteração do nome, que aí já é também por meio de decisão judicial, e das situações em que você você é uma testemunha, você está correndo risco de vida, então para proteger a sua vida, né, para que naqueles programas de proteção a testemunhas, o juiz pode entender que seja importante e necessário mudar o seu nome e autorizar essa mudança, tá? Então, falando agora sobre outro direito à personalidade, que traz muita confusão e implicação nessa nossa era tecnológica das mídias sociais, é o direito à imagem, tá, gente? Então, como é que a gente vai lidar com questões relacionadas à imagem, à voz, que trazem implicações para a honra, a dignidade daquela pessoa no grupo social, tá? Então, a imagem da pessoa, seja filmada, seja fotografada, ela é da pessoa. A gente tem que ter muito cuidado na utilização da imagem dos outros. A gente não pode sair por aí tirando foto ou filmando as pessoas e postando nas redes sociais de maneira aleatória, tá? Por isso que também a gente, muitas vezes, diz assim, professor, mas a gente está sendo vigiado constantemente. Eu ando na rua e tem aquelas câmeras me filmando. Né? Mas observe quando você entra em uma loja que tem essas câmeras,
né, no espaço privado que tem essas câmeras, tem que ter algum aviso de que você está sendo filmado, né? Você tem que estar consciente disso. Se você está andando na rua e está sendo filmado por alguma câmera do governo, por exemplo, ou uma câmera de segurança, você está andando na rua, você está em um local público. Então, em tese, você ali compreende que está possível de que as pessoas vejam a sua imagem. Mas, mesmo assim, há uma limitação do que elas podem fazer em relação a isso. Não é porque eu coloco uma câmera de segurança em frente à minha casa, que eu filmo uma situação constrangedora, que eu posso utilizar essa imagem de qualquer maneira que eu quiser, ferindo o direito à imagem daquela pessoa, tá? Então, a imagem é a voz humana, do mesmo jeito a voz, cuidado com os áudios do WhatsApp. Então, a gente às vezes pega os áudios das pessoas que a gente recebe e sai divulgando de maneira irresponsável e aleatória. Isso também pode trazer implicações jurídicas para você, né? Então, você só pode usar a imagem e a voz das pessoas mediante autorização. As pessoas podem ceder esses direitos de maneira gratuita, né? Ou de maneira onerosa, exigindo alguma compensação por essa sessão, tá? A publicação ou uso em contexto diverso daquele em que se originou pode atingir uma pessoa em sua dignidade, devendo o direito proteger o indivíduo que constata uma discordância entre a sua imagem real e a que foi exibida ao público. Eu coloco essa observação aqui porque muitas vezes acontece também o seguinte, e acontece isso com muita gente famosa. Eu cedo a minha imagem para uma entrevista ou para uma publicação em uma revista X, e quando eu vejo aquelas imagens e aquelas palavras que eu cedi estão sendo utilizadas de maneira descontrolada por outras mídias, por outras emissoras, ou mesmo por aquela revista, mas de uma maneira distorcida em outras publicações que eu tenho concordado inicialmente. Isso também pode trazer uma responsabilização pelas pessoas que agem dessa maneira. Ah, eles podem até alegar, mas você cedeu a sua imagem, mas eu cedi para aquela situação, é aquilo que a gente disse. A seção dos direitos à personalidade, elas são específicas, né, para uma determinada finalidade. Elas devem ser específicas e por tempo limitado, tá? Então, isso tem que estar muito claro no termo de sessão que deve ser elaborado. Uma discussão muito importante, muito interessante que se tem em relação ao direito à imagem é porque ele é um direito fundamental, mas ele também choca com outro direito fundamental, que é muito importante, que é o direito à informação. Então, por exemplo, pessoas públicas notórias, como políticos, artistas, eles podem ficar exigindo em todo o contexto do direito da imagem, por exemplo, se a gente pensar no presidente da República, a imagem dele é divulgada de todas as maneiras. As pessoas pegam para fazer charge, para fazer meme na internet, fazer adesivo, e nem precisa da autorização dele, porque ele é uma pessoa pública notória. Então, ele sabe que seu direito à imagem vai ser relativizado, tá? Vai ser relativizado, mas não vai ser excluído. Então, existem algumas situações em que expõe ele ao ridículo, que não seja ligado às funções que ele exerce, que ele pode ainda invocar esse direito à imagem. Mas isso não existe uma linha clara dessa divisão, gente. Cada caso é um caso, vai ser preciso analisar no Poder Judiciário. Olha, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes é uma pessoa pública. Ele sabe que seu direito à imagem é relativizado. Mas teve aquela humorista, a Mônica Iose, que ela fez uns comentários acerca do Gilmar Mendes, que ele alegou que feriu, não foram comentários pejorativos, mas ele acha que feriu não a função que ele exerce, mas a pessoa dele. E ele entrou com uma ação judicial por indenização por danos morais contra ela e ele ganhou a indenização, né? Também há as questões de que ele é ministro, enfim. Mas o que a gente consegue perceber, o que eu quero alertar para vocês é que há choque de direitos fundamentais. E quando eu falo de direitos fundamentais, eu não posso excluir totalmente um para defender o outro, eu tenho que torná-los compatíveis. E isso requer uma análise específica em cada caso concreto que está sendo colocado, tá? Então, por exemplo, o artigo 279 da Jornada de Direito Civil, ele é bem interessante, porque ele vai dar umas dicas de como a gente pode enxergar esses direitos. Deixa eu voltar aqui para a gente encontrar o artigo 200, o enunciado 279. Pessoal, o próprio Vademecum, ele traz, aqui, achei, ele traz após cada artigo, né, quando você está lendo esse conteúdo nos artigos do Código Civil no Vademecum, os Vademecums eles trazem pequenininho embaixo de cada artigo os enunciados mais importantes que se relacionam àquele artigo. Então também é uma boa dica para você acompanhar a leitura dos enunciados, e os enunciados eles vêm no final do Vademecum, tem lá, depois das súmulas, tem todos os enunciados, tá?
Então, esse enunciado aqui, 279, ele vai dizer assim, ó, a proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito do amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e ainda as características de sua utilização, se foi comercial, informativa ou biográfica, privilegiando-se medidas que não restringam a divulgação de informações. É muito interessante esse enunciado, porque chegou a situações em que pessoas que cometiam crimes estavam processando o Estado pelo uso devido da sua imagem, ou processando emissoras pelo uso devido da sua imagem. Por exemplo, a pessoa era presa cometendo determinado crime, a mídia filmava e passava isso nos jornais, e a pessoa dizia, olha, você está usando, eu cometi um crime, mas eu tenho o meu direito da personalidade, que é um direito indisponível, irrenunciável, né? Aquelas características que a gente viu que, portanto, vocês feriram a passar o meu rosto no jornal sem a minha autorização. Então, assim, bem, alto lá. Nenhum direito absoluto. A gente sabe que você tem o seu direito à imagem, mas você foi pego cometendo um crime, que é uma questão que diz respeito a toda a sociedade, tá? Aquele conteúdo é um conteúdo que foi divulgado de maneira informativa, para que as pessoas saibam que aquele crime cometeu e que alguém foi preso. Então, olha aí o choque de direitos fundamentais. Numa situação como essa, o judiciário se manifestou que prevalece o direito à informação e o direito à imagem, tá bom? Então, por isso que eu digo que essas questões relacionadas ao direito à imagem, direito à privacidade, direito à honra são totalmente complicadas a gente criar um critério geral de resolução. A gente tem que analisar cada situação em específico. Outro direito, que também é trazido pelo Código Civil, é o direito à privacidade. O artigo 21 vai dizer assim: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Gente, esse direito à privacidade, ele envolve várias coisas. O meu direito está só, o direito à minha intimidade, direito a sigilo nas minhas informações, sigilo das minhas mensagens, sigilo das minhas comunicações, sigilo profissional. Então, você, quanto profissional do direito, você tem o direito ao sigilo com seu cliente. Você, quanto profissional da medicina, por exemplo, você tem direito ao sigilo do seu paciente. Tá? Você faz um exame, você tem direito a manter o sigilo do resultado do seu exame. Então, existem esse direito à privacidade daquelas questões que se relacionam apenas à sua pessoa, o Estado tem que proteger isso, porque por mais que a gente vive em sociedade, nós também somos seres autônomos, né, que temos a nossa individualidade, tá? Então, o artigo 21, ele visa proteger esses tipos de direito. As pessoas não podem invadir meu computador, meu celular, tá? Hoje em dia se entende que até mexer no celular é uma invasão de privacidade. Invadir um e-mail de uma pessoa é uma invasão de privacidade. Então, cuidado quando a gente diz, eu estou stalkeando meu namorado, por exemplo, ou a minha esposa, e eu vou e, pego, e fico usando várias estratégias, consigo a senha daquela pessoa e fico acessando as redes sociais dela sem ela saber. Isso é invasão de privacidade. Tem decisões judiciais, inclusive, que processaram esposos ou esposas que acessaram o e-mail do outro sem o outro saber, tá? E isso pode ser já uma indenização por danos materiais e morais, né? Materiais dependendo do que foi causado, mas moral por você ter invadido a privacidade daquela pessoa, tá, gente? Então, mais uma vez eu digo, era da informação é uma era extremamente urgente que a gente pense a privacidade e a intimidade das pessoas, tá? Cuidado que a gente produz nas redes sociais, nossos atos nas redes sociais, eles têm repercussões no mundo físico, repercussões concretas e que a gente precisa ter cautela e responsabilidade, senão a gente pode sofrer penalidades civis, até também podendo ensejar uma penalidade penal, dependendo da infração que você cometa. Esse artigo 20 e 21 do Código Civil, que fala direito à imagem, direito à privacidade que a gente falou, eles foram objetos de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4815, de 2016. Essa ação ela é muito interessante. Ela ficou famosa como a ADI das biografias não autorizadas. Não sei se vocês lembram dessa discussão, há uns anos atrás, até Roberto Carlos ficou meio que o cantor Roberto Carlos meio que no centro dessa divergência, porque esse é publicada uma biografia dele e ele não queria autorizar aquela biografia de ser publicada, e aí as associações, a Associação Brasileira das Editoras, Gráficas e Editoras, eles entraram com essa ação no STF, para que o STF se pronunciasse a partir desses direitos,
esse artigo 20 e 21, que protegem o direito à imagem e à privacidade das pessoas, se tornava necessário ter ou não a autorização do biografado para se publicar uma biografia. Né, os biografados, como por exemplo Roberto Carlos, acreditavam que pelo direito à imagem e à privacidade dele, ninguém podia publicar uma biografia contando a história dele, a vida dele, sem a autorização dele. E já as editoras diziam que essa biografia tinha um caráter informativo, que ele era uma pessoa pública e, portanto, todas as pessoas tinham direito a saber da vida dele e alegavam e aí que não estavam ferindo a privacidade nem a intimidade de tal maneira que impedisse essa publicação não autorizada. O STF decidiu o quê? Tchan, 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 tchan. O STF decidiu, gente, que não precisa da autorização do biografado para se publicar uma biografia. Então, hoje no Brasil, você pode, enquanto repórter, né, fazer um estudo sobre a vida de uma pessoa, escrever uma obra e publicar essa obra sem precisar da autorização dessa pessoa. Cuidado, eu não estou dizendo que essa pessoa não possa, a posteriori, né, posteriormente, entrar com ação judicial para alegar a forma como você fez aquela biografia. Se lá tem fatos que são inverídicos, e essa pessoa vai ter que provar que são inverídicos. Se essa história tem fatos que lhe expõem ao ridículo, né, inverídicos e que lhe expõem ao ridículo. Então, tudo isso pode ser questionado numa ação judicial e você ser obrigado a pagar indenização por danos morais e materiais àquela pessoa. Mas a publicação da biografia não vai precisar da autorização do biografado, tá? Inclusive, hoje em dia tem até alguns autores que publicam assim, biografia não autorizada de fulano de tal, né? Exatamente para apimentar a polêmica. E, chegando quase ao final da nossa aula, o artigo 12. Por que eu falei primeiro de todos os artigos, né? Fui até o 21 para voltar para o 12, porque o Código Civil ele traz logo no início, né, dos direitos à personalidade, ele traz as características e em seguida já fala da proteção. Só que eu achei mais interessante dizer primeiro quais são esses direitos para depois falar de como eu posso protegê-los. Então, o artigo 12 do Código Civil vai dizer assim: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos por prejuízos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, por exemplo, uma pessoa publicou nudes sem sua autorização, né? E aí, o que você pode fazer para proteger a sua privacidade e intimidade que foi exposta? Você pode entrar com ação tanto criminal, porque nesse caso já tem crime previsto no Código Penal sobre esse tipo de ação, e pode também entrar com ação civil concomitante, solicitando indenização por danos morais, pelo constrangimento que você passou, pela utilização indevida da sua imagem, da sua privacidade, invasão indevida da sua privacidade. Então, eu posso fazer isso para reparar a lesão que eu sofri, mas eu também posso fazer de forma antecipada para proteger a ameaça que eu sofri. Como assim? A pessoa tem essas minhas fotos que eu disponibilizei para ela apenas e ela está me ameaçando de que irá divulgá-las. Então, eu posso entrar antecipadamente com a ação judicial para proteger esses meus direitos à personalidade que estão na iminência de serem lesados. Então, você tanto pode agir preventivamente, como você pode agir para reparação daquele dano que seu direito à personalidade sofreu. E eu queria ressaltar aqui, gente, o parágrafo único desse artigo 12, que ele vai dizer assim: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. É o que eu falei para vocês, de que o direito à personalidade ele tem repercussão, né? O que a gente pode dizer até que ele reverbera até após a morte do sujeito. Vou dar aqui 2 exemplos bem interessantes. O primeiro deles, quando houve aquele acidente do cantor Cristiano Araújo, né, cantor sertanejo, um acidente trágico, né? Tiveram 2 situações que envolveram ele. Primeiro, o sujeito lá do centro de tanatologia que cuidou do corpo dele tirou foto do corpo dele, divulgou nas redes sociais. Então isso aí a família depois entrou com ação judicial pedindo reparação por danos morais, porque expôs a imagem do Cristiano Araújo, mesmo depois de ele falecido. Isso trouxe um impacto negativo tanto para a imagem dele quanto artista, como para a família. Então, a família entrou com essa ação e também teve alguns comentários, uma postagem do repórter da Globo, Zeca Camargo, em que ele ficou, tipo, diminuindo quem era Cristiano Araújo. Quem é Cristiano Araújo? Porque teve uma repercussão muito grande, né, daquele acidente. Ele, tipo, foi falar, tipo, dizendo que ele era uma pessoa qualquer. Então, foi um tom meio, como eu posso dizer assim, irresponsável que ele utilizou, e a família processou e ganhou também uma ação judicial por acreditar que a honra do Cristiano Araújo foi ferida com aquele comentário.
Então, veja, gente, que esses direitos da personalidade, eles trazem repercussão após a morte do sujeito, mas como o sujeito já está morto, quem vai poder exercer esses direitos, proteger esses direitos por ele? O Código diz, o cônjuge sobrevivente, então, primeiro, o cônjuge, não havendo cônjuge, qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, que é a linha reta. Pais, avós, filhos e netos, linha colateral, irmãos, tá bom? Por fim, uma reflexão que eu até já fiz no início da nossa aula, né? Se o rol de direitos da personalidade que estão no Código Civil é um rol exaustivo, e aí a doutrina vai defender que não, né? Que a natureza humana ela está sempre em evolução, né? Em mudança, e aí tanto pode surgir novos direitos, como podem ser também feitas releituras dos direitos atuais, trazendo repercussões ainda não previstas no Código Civil. Vocês devem ter ouvido agora a campanha tocando. Acontece dessas coisas no home office, né? E sobre esse assunto, destaco o enunciado 274 do Código da Jornada do Direito Civil, que diz assim: os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva, portanto, é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana. Olha só, gente, leitura combinada com a Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que traz o princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, em caso de colisão, ou seja, choque entre esses direitos da personalidade, o que vai existir muito, é uma característica dos direitos da personalidade, entrar em confronto com os direitos da personalidade de outras pessoas, ou então do próprio sujeito até. Então, havendo conflito entre eles, eu não posso sobrelevar nenhum nem outro. O que isso quer dizer? Eu não posso excluir um totalmente para defender o outro totalmente. O que eu preciso fazer é ponderar esses direitos dentro de cada situação específica. E uma pesquisa rápida na internet, em sites de notícias jurídicas, você encontra vários exemplos envolvendo direitos da personalidade, quando fala de invasão de redes sociais, divulgação de fotos, utilização indevida de nome, tá? Venda de órgãos, enfim, tudo isso envolve direitos da personalidade. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e tenham compreendido. Se não, algum ponto não ficou muito claro para vocês, eu estarei disponível no horário da aula para tirar dúvidas durante essa semana. Façam a leitura da bibliografia indicada, né, que é o capítulo sobre direito à personalidade dos livros de Direito Civil 1. Coloquei lá a sugestão de 2, né, o Pablo Stolze e o Penosa. E também esses slides, os seus tópicos estão colocados para vocês no portal do União Virtual, e leiam os artigos do Código Civil. Obrigada, abraço a todos, bons estudos e até mais.